So guys, estamos de volta, nosso retorno ao nosso conteúdo, aula 25, e iremos trabalhar com as derivadas das funções trigonométricas inversas. Nossa penúltima classe de derivação. Nós já vimos como deriva a potência de variável, e pela regra da cadeia vimos como deriva a potência de função. Nós vimos como deriva a função exponencial de variável, e também vimos como deriva exponencial de função por causa da regra da cadeia. Na verdade, a gente viu que todos esses casos, quando se aplica em função, essa função é chamada de interna, e a regra da cadeia diz que nós devemos derivar quase que usando a mesma regra, só que multiplica pela derivada da interna. Nós vimos como deriva as funções trigonométricas de variável, seno de variável, cosseno de variável e assim por diante. E devido à regra da cadeia, nós também vimos como deriva as trigonométricas de funções, ou trigonométricas aplicadas em funções, como queira. Seno de função, cosseno de função, tangente de função e assim por diante. Pois bem, ainda faltam, de todas essas, faltam ainda ver como se deriva, conhecer a derivada de duas classes de funções. As funções trigonométricas inversas, que a gente vai já falar o que são, e as funções logarítmicas. O que são as trigonométricas inversas? Como o próprio nome diz, ou sugere, são as funções que são inversas das trigonométricas. E a gente vai aprender como se calcula essa derivada. A técnica utilizada será a derivação implícita, para a gente ver como deriva. Só um minuto. So guys, estamos de volta. Enfim, eu ia dizendo que a técnica para nós descobrirmos a derivada das trigonométricas inversas é a derivação implícita. E vocês devem estar se perguntando como assim, e a gente vai descobrir isso. Mas antes eu acho que eu preciso fazer uma mini revisão das nossas técnicas de derivação até o presente momento. Nós vimos a derivada da potência, né, guys? Potência de variável, potência de função. E como agora a gente conhece um pouco melhor Leibniz, eu posso apresentar na maneira de Leibniz, escrita versão Leibniz. Lembre-se que a derivada há duas maneiras de representar. Na verdade, há várias outras, mas que nós conhecemos aqui em aula duas maneiras. Você pode representar a derivada usando linha ou usando Leibniz. Por exemplo, a derivada da potência de variável, porque a potência de variável não tem derivada ainda. Se eu colocar uma linha, tem derivada. Então, guys, se eu escrever assim, eu estou falando da derivada de quê? Que é uma potência de variável. Derivada de potência de variável. Essa é a escrita na notação de quê? De linha. Mas eu posso colocar na notação de Leibniz. Na notação de Leibniz eu coloco como um D em cima indicando que é derivada e um dx embaixo indicando o que é em relação a x. Por quê? Porque aqui a variável é x. Então, guys, vou apresentar essa versão para vocês, que é para a gente se habituar que derivada você pode usar linha ou pode usar o ddx, ddt. Aqui eu usei ddx. Bom, eu quero derivar uma potência de variável. Como é que eu faço para derivar uma potência de variável? Expoente para frente e diminui 1 da potência. Pronto, derivei potência de variável. Se for potência de função, como é que fica? Guys, a função a gente pode representar por uma letra. Vamos fazer assim, vamos representar aqui nesse momento. Exercício é outra história. Aqui nesse momento nós vamos representar pela letra U uma função que depende da variável x, ok? Então vou até escrever aqui em cima U igual a U de x, ou pode ser assim, f de x, como queira. Eu vou colocar assim, U de x.
O que isso significa? Significa que para nós, o u é uma função que depende de x. Então, eu vou pegar aqui a potência de u. Eu posso interpretar isso de duas maneiras. Eu posso interpretar isso como uma potência da variável u, mas também posso interpretar como uma potência da variável x. Aí eu vou derivar isso, guys. Eu posso usar linha, tudo bem? Mas a gente vai colocar lines aqui. Para lines eu vou usar o dd alguma coisa. Se eu usar o ddx, se eu usar, aliás, o ddu, eu pergunto de vocês, o que eu estou derivando? É uma potência. É uma potência de variável ou é uma potência de função? Vou até colocar aqui. Potência de variável ou potência de função. Ou this is a question. Pois bem, bom, a gente sabe que em Lines, uma das coisas interessantes é que ele condena a variável aqui embaixo. Ele está dizendo que aqui o u é variável. Então aqui, guys, eu vou interpretar o u como variável. Então eu estou derivando potência de variável. Simplesmente passo o expoente para frente e diminui 1. Mas, se eu fizer assim, aqui agora eu estou derivando essa potência na variável x. Se é na variável x, esse u não é mais variável. Aí o que eu venho aqui, eu lembro que quando u não é variável, ele é o quê? Função de x. Então, u é função. E daí, eu tenho aqui a derivada de quê? De uma potência de função. Como é que a regra da cadeia nos diz? Continue passando o expoente para frente, repete sua própria potência original com o expoente diminuído 1. E como tem uma função, essa função se chama o quê? Interna. Aí a regra da cadeia nos diz que a gente vai multiplicar pela derivada da interna. Então eu vou colocar multiplicando a derivada de quem? Do u. E ó, derivada do u. Em relação a quem? Em relação a x. Lembre-se que o dx de baixo é em relação a x. Então aqui eu tenho aqui uma regra para a derivada de potência de variável para a potência de função. Aí a gente se expande um pouquinho mais a derivada de exponencial de variável x, própria exponencial. E aqui eu vou colocar a derivada da exponencial de uma função u. Como em relação a x, o u aqui é função. Como é que eu derivo uma exponencial de função? Própria exponencial da função, vezes derivada dessa nossa função interna. Aí a função interna é u, né, guys? Eu botei aqui, vou botar detalhado de novo. Derivada, quem é interna? É u, do u em relação a quem? A x. Então aqui são maneiras de escrever. Como é que executa isso na prática? Na prática a gente não executa colocando esse du. Na prática depende. Vou colocar aqui um exemplo mágico na tela que ele vai sumir. Deixa eu calibrar o lápis, eu não lembro mais qual é o tamanho. Muito fino. Tá bom essa espessura. Trocar a cor para azul. Eu gosto dessa cor, pronto. Vejamos um exemplo de exponencial. Como é que eu aplico exponencial na prática? Eu vou colocar aqui exponencial da raiz de x. Vamos efetuar o seguinte cálculo, guys. Como é que eu faço essa conta? A conta me diz para fazer o quê? Não está escrito nada, mas tem os símbolos. Aqui tem um d dx, indicando que eu vou derivar com respeito à variável x. Então, guys, aqui é a exponencial de uma função. Que função é essa? A raiz de 6. Como é que eu derivo a exponencial de uma função? Eu repito a exponencial da função. Repeti. E... Ops. Já? Pronto, estamos de volta. Repito a exponencial de função e multiplico pela derivada da interna. Para que é interna? Derivada da raiz de uma variável. Qual é a derivada da raiz de variável? Repete a raiz embaixo, coloco 2 da emoção e pronto. Termina aqui. Não, guys, a gente vai arrumar.
Essa exponencial, a gente pode colocar ela aqui em cima, no lugar desse 1, fica mais organizado. Que é a raiz de x. Ah, deixa eu ajeitar esse 2. Pronto. Temos a derivada da exponencial de raiz de x. Nessas situações que tiver você vê uma fração que tiver 1 no numerador, é sempre bom, tiver alguma coisa aqui multiplicando, jogue aqui no lugar do 1. Pode fazer isso que fica mais bem organizado. Demos um exemplo então do sumiu, como funciona a derivada exponencial. Além da potência da exponencial, essas versões a gente tem para a raiz, para as trigonométricas também, não vou colocar aqui, se mantém a filosofia. Mas, guys, o intuito dessa parte do vídeo não é nem isso, isso aqui foi uma revisão. Mas eu gosto de revisar para a gente, quando adentrar no conteúdo, estar com os conteúdos frescos na memória, de modo a acessar mais rapidamente. Pois bem, a ideia é conhecer as derivadas das funções trigonométricas. Eu não sei se vocês conhecem as funções trigonométricas, mas se vocês não conhecem, nós vamos abordar. Vou abordar elas no próximo vídeo, porque esse aqui já atingiu um tempo longo de 11 minutos e 29 segundos, 30, e é isso. Então, thanks.